Graça e paz. Vamos hoje fazer um vídeo falando um pouquinho a respeito da vida de Caleb. Caleb, ele foi um dos 12 espias que foram mandados por Moisés para espiar a terra de Jericó. A terra da Palestina, né? A terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. E o que acontece? Eles foram ali, e a palavra de Deus fala em Números 13, que foram escolhidos 12 príncipes, 12 homens, né? Um de cada tribo, 12 homens cultos, 12 homens formadores de opiniões. E quando eles voltaram, 10 deles trouxeram um relatório muito ruim, né? Um relatório bom da terra, falando que a terra realmente era uma terra que manava leite e mel, porém que eles não podiam contra aquele povo, porque o povo era muito forte, porque as cidades eram fortificadas, e eles jamais prevaleceriam contra aquele povo. Então eles se viram, antes mesmo, né, da guerra, eles já se viram derrotados. Sendo que Deus não estava dizendo que eles iriam na força deles, mas era na força do Senhor. O segredo de Israel sempre foi que Deus pelejava por eles. Assim como é o meu segredo e o seu segredo, é que Deus peleja por nós. É Deus que nos faz vencer as nossas guerras. É através da palavra de Deus, é através da nossa fé, é através de nós caminharmos, né? Não enxergando pelo aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos, mas caminhando por fé, por aquilo que nós não podemos enxergar com os nossos olhos físicos. E Caleb, Josué e Caleb trouxeram um relatório diferente. Eles falaram assim: não, Deus falou que nos deu a terra, nós vamos prevalecer contra esses cananeus e nós vamos vencer. Só que os 10 espias, eles inflamaram, né, toda aquela nação que é mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas. E o povo então começou a chorar, murmurar, reclamar, dizer que pensaram até em apedrejar Moisés, queriam até apedrejar Moisés e tudo aquilo, porque se tem uma coisa que destrói é a murmuração. Ela traz uma incredulidade muito grande e a incredulidade nos leva para reclamar, para murmurar, para nos rebelar, que foi o que o povo fez. Então, se você ler o Números capítulo 13, 14, é toda essa história, né? Como o vídeo é pequeno, não dá para ficar lendo muita coisa, mas eu te convido a ler e estudar um pouquinho sobre essa história, sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, nós vamos falar a respeito de Caleb. Josué, ele se torna depois o líder, né, da nação de Israel, quando Moisés morre. Então, tem muita coisa sobre Josué. E muitos, né, a maioria dos pregadores pregam sobre Josué. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Caleb, que também teve, né, um relatório diferente como o de Josué. E aqui em Números 13, 30 fala assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Então ele está dizendo: olha, nós vamos prevalecer contra esse povo, contra essas nações, porque a terra, Deus já tinha dito para eles: eu vou dar. O Senhor já tinha mostrado para aquele povo no meio do deserto que ele era um Deus poderoso, que enviava o maná, que fez o mar se abrir, que fez água sair da rocha, e tantos outros milagres aconteceram. Deus ia, né, na frente deles, Deus ia com eles, de dia numa nuvem, numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo. Então eles sabiam do poder de Deus e da presença de Deus. E aí Caleb fez calar a multidão. É interessante que a multidão estava toda alvoroçada. A multidão estava toda chorando, reclamando, falando de apedrejar Moisés. E aí a Bíblia fala que Caleb fez calar a multidão. Fez calar uma multidão de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Mas por quê? Aí a Bíblia nos dá uma dica aqui. Tudo que está na Bíblia não é por acaso. É para nosso ensino, para que nós possamos aprender e estudar. A palavra nos fala aqui, em Números 13, 6, fala assim, ó: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. E sabe o que significa
Jefoné significa aquele que enfrenta, aquele que encara. Se você estudar a Bíblia, né, você vai ver que, principalmente o Velho Testamento, você vai ver que o nome, a cultura judaica, o nome fala muito do caráter da pessoa, o nome fala muito do ministério da pessoa. E estava falando que o pai de Caleb era aquele que encara, era aquele que enfrenta. E o que acontece? Caleb aprendeu. Então, a primeira lição que nós podemos tirar aqui, aprenda com quem sabe mais do que você. Aprenda com quem sabe mais do que você. Quando a gente olha a sabedoria de Salomão, nós vemos que a sabedoria de Salomão, ela vem Salomão, ele observava as coisas. Você vê que Salomão, ele fala de natureza, ele fala dos pássaros, ele fala da vida cotidiana, ele fala de tudo. Por quê? Porque ele sabia observar. Ele sabia tirar lições de cada situação. E aqui, nós vemos o quê? A sabedoria. Caleb, ele aprendeu com o quê? Com seu pai. Então, a primeira coisa, aprenda com quem sabe mais do que você. Caleb não se intimidou, ele enfrentou, ele encarou aquela multidão. Ele encarou e ele fez aquela multidão calar e ouvi-lo. Então, aprenda com quem sabe mais do que você. Aprenda com seus pais. Hoje nós vemos uma geração que não quer aprender, não quer perder, né, a questão da autoridade. Eu estava vendo um estudo sobre pai. Pai, a palavra em hebraico para a raiz da palavra pai, né? Ela significa autoridade. É ave, autoridade. Autoridade. E como é a letra Aleph no calendário judaico, fala de autoridade. E hoje, como que nós vemos a autoridade sendo afrontada, a autoridade não sendo obedecida, as autoridades sendo criticadas, as autoridades... Então, perdeu-se o princípio de autoridade. Né? Então, as pessoas, os filhos, eles não querem mais aprender com os pais, porque o pai é careta, o pai não sabe de nada. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, aprenda com quem tem mais experiência do que você. Aprenda com quem sabe mais do que você. Ainda que você não concorde, aprenda a ouvir e a analisar, a observar. Porque isso é sabedoria. Isso é sabedoria. E aí, outra lição que nós vamos ver aqui, no 14, Números 14, o versículo 24, fala assim: porém o meu servo Caleb, Deus falando, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Oh, glória a Deus! A promessa não era só para ele, mas era também para sua descendência. Eu levarei, porque houve nele um espírito diferente. Houve nele o quê? Um espírito, um outro espírito, e ele perseverou. E aí, mais uma vez, nós vamos voltar lá na raiz do nome. O nome Caleb é a junção de duas palavras hebraicas. Kelev, que é o Ke e o Lev, que significa conforme o coração. Conforme o coração. Conforme o coração de Deus. Kelev. Ou seja, Caleb, ele era conforme o coração de Deus. E ele perseverou, porque ele tinha um coração sensível àquilo que Deus falava. Ele tinha um coração sensível a obedecer o Senhor. Ele tinha um coração sensível a enxergar o poder de Deus. Porque bastava, Deus não simplesmente falava. Hoje, nós não vemos e cremos, mas eles viam. E mesmo assim, eles não criam. Mas Caleb teve um coração diferente. Então o Senhor fala que ele houve nele um espírito diferente. E ele perseverou. Por isso, ele iria entrar na terra. Ele iria entrar e a sua descendência ia ter aquela terra por herança. Então nós temos que ter um coração como o coração de Caleb. Um coração conforme o coração de Deus. Um coração que confia, um coração que persevera. É isso que Deus está dizendo. E por causa disso, ele e a sua família vão fazer o quê? Eles vão herdar a terra.
porque ele perseverou o quê? Na promessa, tendo um coração sensível. Então, nós temos que ter esse coração sensível. A segunda lição que nós podemos aprender aqui é ter um coração sensível àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está nos ordenando. Se Ele está dizendo que você vai possuir, não importa o obstáculo, não importa o tamanho da dificuldade. Ele é Deus para cumprir todas as suas promessas. Ele é um Deus de promessa. E Ele vai cumprir todas as suas promessas. E Caleb, então, ele pôde entrar e ele pôde, então, a sua descendência possuir. E o interessante é que os outros 10 espias, ninguém nem sabe o nome. Ninguém nem prega sobre esses outros 10 espias. Esses outros 10 espias, eles não fizeram história alguma. Eles ficaram totalmente esquecidos. Por quê? Pessoa que não crê, pessoa incrédula, pessoa que não encara, pessoa que não luta, ele é esquecido. Simplesmente ele não deixa legado algum. Se nós formos ver o fim desses 10 espias, eles morreram logo em seguida. Eles não entraram na terra, a sua descendência não entrou, e eles perderam, né? Tudo aquilo. Quando eu falo a sua descendência, né? Não entrou ali a descendência acima de 20 anos. Claro que uma criança, né? Se havia crianças ali, eles entraram. E aí, o que acontece? Mas esses 10 espias nem mencionam, nós nem sabemos, ninguém nem grava o nome deles. Todo mundo grava o nome de Josué e Caleb, porque foram os dois que entraram, foram os dois que perseveraram. Nós vamos ver aqui agora, nós vamos dar um pulinho lá em Josué, vamos abrir aqui, Josué 14, o 10 e o 11, fala assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como sair, como para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Interessante. Quer ver? Vamos ler aqui o 15:13. O 15:13 fala assim: mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba era o pai de Anak, e Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Almã e Talmai, gerados de Anak. Anak eram os gigantes. Então, haviam gigantes ali na terra. E o que aqui fala? Que Caleb expulsou os 3 filhos dele, os 3 gigantes. 45 anos, Caleb passou ajudando seus compatriotas conquistarem as suas terras, né? 45 anos, ele lutou a guerra de todo mundo. Só que agora ele chegou e falou assim: olha, eu já estou com 85 anos, mas eu continuo forte. Eu continuo crendo. Eu continuo com a mesma força de antes. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Lute os seus gigantes. Derrube os seus gigantes. Vença os seus gigantes. Vença você mesmo. Ele foi lá sozinho. Não fala que ele levou alguém com ele. Ele fala que ele foi lá e destruiu esses 3 gigantes. Sabe, muitas das vezes esses gigantes são os gigantes da incredulidade, são gigantes que estão dentro de nós, que faz com que a gente pense que nós não conseguimos, que nós não podemos. Que nós não ficamos nos vitimizando. Caleb não ficou se vitimizando, dizendo, eu ajudei todo mundo, agora que eu vou lá buscar a minha parte, agora eu já estou velho, agora eu já estou cansado, Não, ele disse, não, agora eu estou forte, tanto quanto naquele dia, eu continuo forte. Por quê? Porque a força de Caleb, ela vinha do Senhor. A nossa força, ela vem do Senhor. E nós podemos vencer os nossos gigantes. Talvez o gigante que está aí dentro de você é o gigante de que, eu estou velho, já estou cansado, eu não dou conta, eu não aprendi até hoje, eu não vou aprender. Que isso?
Eu não estudei até hoje, eu não vou estudar. Então, esses são os gigantes que estão dentro de você, são gigantes que você precisa vencer. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tá parecendo a música Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você sempre é assim? Não, Deus transforma, Deus muda. Pode ser que você pensou que você não conseguiria, mas Deus ele é conosco. E agora é hora de nós vencermos esses gigantes e falarmos como Caleb: olha, eu tenho 85 anos, mas eu estou forte da mesma maneira. Sabe por quê? Porque não é na minha força, não é na sua força, não é na força de Caleb, era na força do Deus de Caleb. E ele foi lá e venceu os gigantes. E que nós possamos aprender isso, né? Essa lição, a terceira lição que nós podemos aprender com ele. Lute você mesmo as suas lutas. Derrube você mesmo os seus gigantes. Por quê? Gigante que está interno dentro de você é com você. É você que vai vencer esses gigantes. É você que vai olhar para dentro de você e dizer: olha, eu sou capaz, eu posso, eu venço, eu chego lá. Ok? E outra coisa, nós vamos ver aqui mais um texto que está lá em Juízes 3, o versículo 9. Fala assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Oh, glória a Deus! Sabe o que significa? Mais uma vez, vamos lá na raiz do nome. É tão importante estudar a raiz das palavras, a raiz dos nomes, para a gente entender os contextos bíblicos, né? Otiniel, ele significa leão de Deus. É a palavra, né? Leão de Deus, que é o significado no português. E o leão, quando ele ruge, né? Ele fala para os seus que eles estão protegidos. O rugido do leão fala para os seus: vocês estão protegidos. E quando o leão ruge, os inimigos fogem. Os inimigos fogem. Porque fala: olha, o rei da floresta está aí. O rei chegou. Né? E o quê? E os seus se sentem o quê? Protegidos. E ele traz os seus para perto de si, quando ele ruge. Então, a quarta coisa, irmãos, faça sucessores. Seja referência em sua geração. Caleb, mesmo depois de morto, ele está sendo citado aqui, através de Otiniel, que foi um juiz da nação de Israel. Porque se você for ver a história, depois o povo, né, na época de Josué, não conquistaram, permitiram cananeus continuar no meio da Palestina, lá no meio de Canaã, né? Ficaram alguns cananeus ali, como os filisteus, como os amalequitas, como os midianitas, e aí esse povo se tornou uma pedra, um tropeço, né? Uma pedra de tropeço para a nação de Israel. E o que acontecia? De vez em quando eles oprimiam a nação, o povo também virava as costas para Deus e Deus permitia então que o inimigo se levantasse contra eles. Mas quando o povo clamava, Deus levantava um libertador. Então Deus levanta quem? Para libertar o povo aqui? Otiniel, que era sobrinho de Caleb e também genro de Caleb. Ou seja, faça sucessores. Deixe um legado, né? Seja uma referência para a sua geração. Que Deus possa te abençoar, que você possa entender dentro dessa história toda de Caleb. Por que é Caleb? Ele não foi junto com os 10 espias. Realmente, o povo é forte, nós não podemos contra aquele povo, porque nele havia um espírito diferente. Sabe? Um espírito, ele tinha um coração sincero, conforme o coração de Deus, que é o nome dele, que é leve. Conforme o coração de Deus. Conforme o coração. Aqui nós sabemos que é conforme o coração de Deus. Caleb conquistou a sua própria terra, derrubou os seus próprios gigantes. A sua descendência possuiu a terra como Deus havia prometido lá em Números 14. A sua descendência possuiu a terra, tanto que agora nós vemos o quê? O seu sobrinho, o seu genro, sendo libertador. Ou seja, ele fez sucessores. A história dele não morreu quando ele morreu. O legado dele ficou. E que nós possamos ser dessa maneira, que nós possamos viver, né, deixando um legado para as pessoas, aprendendo com os mais velhos, que é a primeira lição. Aprenda com quem sabe mais do que você. Tenha um coração conforme o coração de Deus. Lute
né, e derrote os seus próprios gigantes e faça sucessores. Que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Shalom.